Hoje nós estamos recebendo a doutora Lúcia Lopes Ferreira, uma advogada que eu admiro muito, que é extremamente dedicada, uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, tem um conhecimento muito vasto, e eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo dela, né? Então, a doutora Lúcia, advogada desde 2006, com vasta experiência na área do direito do trabalho. Cursou acordos e tratados internacionais, capacitação estratégica e prática em advocacia previdenciária internacional pelo Instituto Internacional Juris Academy. É, ela estudou Direito do Trabalho Internacional e Mobilidade Profissional pela Fall Solutions Academy e Direito do Trabalho e Previdenciária Internacional Brasil-Canadá. Ela é mentorada da International Law Mastery e ela é pós-graduanda em Advocacia Internacional pela Universidade Portucalense em Portugal. Lúcia, é um prazer ter você aqui. Eu estou muito animada com essa aula. Eu acho que a gente vai ter não só acesso ao conhecimento, mas uma troca muito importante. E a palavra é toda sua. Fique à vontade para trazer aí tudo que você puder para a gente. Doutora Paula, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria discutir o direito internacional do trabalho, que é tão comum, tão atual, mas tão pouco falado, né? Então vamos juntos aí discutir, estudar, trocar experiência. A doutora é uma querida, assim, uma bagagem enorme. Eu aprendo todas as suas aulas, eu sempre aprendo alguma coisa interessante, alguma coisa nova, é isso que nos faz estar aqui, né? Doutora, eu estou compartilhando a tela. Se precisar, eu não vou, eu vou acompanhar aqui pelo meu computador, então se precisar fazer alguma observação ou se tiver alguma pergunta, eu não vou conseguir ver, tá bom? Eu vou trazendo aqui as observações e as perguntas para você, tá bom? Tá bom, combinado, doutora. Boa tarde a todos, primeiro, né? E sejam bem-vindos e vamos aproveitar esse momento para compartilhar conhecimentos e acrescentar. Doutora, se tiver alguma dúvida, pode me interromper e se eu não souber, a gente vai trocando aí, vai aumentando nossa bagagem intelectual aí juntas. O tema da aula é contratação de estrangeiros no Brasil, formas de contratação, mecanismos legais e legislação aplicável. Eu, eu começo a aula trazendo alguns dados interessantes, né? Nós temos o Observatório das Migrações Internacionais, que está ligado ao Ministério da Justiça, que é onde é o órgão que extrai os dados mais importantes relacionados à imigração, inclusive à migração laboral, né? Então, eu trouxe aqui dois recortes para a gente não se estender muito, o Brasil é muito extenso, mas eu trouxe aqui dois recortes, que é um da região Sudeste e um da região Nordeste. Esses dados foram colhidos entre o ano de 2022 e junho de 2024, então provavelmente muito em breve está saindo um relatório atualizado de 2025, estamos aguardando. Mas nesse período aqui, na região Sudeste, nós tivemos 81.500 trabalhadores imigrantes ativos. 30, corresponde a 30% do número geral do Brasil, né? Entre esses números, o que chama atenção são as nacionalidades que são atraídas ao Brasil por conta de trabalho. Em primeiro lugar está a Venezuela, em segundo o Haiti e, por fim, a Argentina, né? Na região Nordeste, na verdade, o foco aqui são nas admissões. Quando a gente fala em estoque de trabalhadores aqui da região Sudeste, a gente está querendo dizer daqueles trabalhadores que estão ali na, na, na iminência de serem contratados, né? Estão ali ou já estão contratados ou ainda estão esperando uma vaga. E aqui na região Nordeste, o relatório traz um dado interessante, que é o foco nas admissões, que teve 3.777 novas contratações formais em 2023. Que também a gente tem aqui as nacionalidades, né? Em primeiro lugar, Venezuela também. Depois, Cuba, que é uma surpresa, né? Porque a gente geralmente não imagina, e Argentina, né? Esses dados do Nordeste provavelmente vão ser bem diferentes, uma vez que nos últimos 2 anos algumas empresas multinacionais vieram para a região do Nordeste, né? Então, um exemplo bem conhecido é da montadora BYD,
que está sediada em Camaçari, inclusive, né, aqui pertinho, porque eu estou em Salvador hoje. Então, o que vai mudar esse número, né, uma vez que a Piaget trouxe muitos trabalhadores para trabalhar aqui na fábrica, então a gente vê muito chinês por aqui. Então, esses números certamente vão ser atualizados muito em breve, né? E aí o impacto da interiorização, o que acontece? Existem políticas federais de acolhimento e interiorização que impulsionam o crescimento do emprego formal dos imigrantes e os venezuelanos no Nordeste. O que acontece é que, geralmente, algumas ONGs ligadas a essa pauta, né, o auxílio dos imigrantes, elas fazem a acolhida e existem um programa também com políticas federais, um programa de acolhimento e de interiorização. O que acontece? Geralmente eles chegam nos grandes centros e essas ONGs, né, através de políticas públicas, são direcionados a outras regiões, né? E por isso que é o impacto da interiorização, né? Claro que o maior fluxo é no Sudeste, por isso que eu fiz esse recorte, né? No Norte, a gente também tem um número grande, especialmente por conta da fronteira que o Brasil faz com outros países da América do Sul, né? E aí aqui eu trago algumas das legislações mais importantes, né? Então, nós temos a Lei de Imigração, ela revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro, e aí ela deu uma atualizada, né? Uma modernizada na legislação, pensando na mobilidade global, no fluxo migratório, em todo esse movimento que vem acontecendo aí. Veja que o Estatuto do Estrangeiro era de 1980, né? E a Lei da Migração é de 2017. Então, já houve aqui uma grande atualização. Nessa lei de 2017, então, foca nos direitos e garantias do migrante. Ela reconhece alguns princípios, né? Entre eles, igualdade, não discriminação, acolhida humanitária, regulamenta vistos, autorizações de residência e medidas de retirada compulsória. Nós temos também a CLT, que também trata de algumas questões, né? Eu trouxe aqui o artigo 352 a 358, que ele fala da proporcionalidade que deve existir na contratação entre brasileiros e estrangeiros, né? Então, ali ele fala que a empresa ela deve ter um mínimo de 2/3 de brasileiro no quadro de empregados e o limite de 1/3 do total de funcionários que pode ser estrangeiro. Então, não basta simplesmente querer contratar um estrangeiro, né, doutora Paula? A gente tem algumas regras e a CLT já começa a trazer essas regras, né, de contratação. É interessante, né, Trata Luciano? também da equiparação. Desculpa só fazer uma observação aqui, mas é interessante, porque a gente nunca fala, a gente nunca aborda esses pontos da CLT que estabelecem a limitação para a contratação de estrangeiros, né? A gente fala da contratação, e quando eu penso em contratação, imediatamente eu penso na legislação, o que que eu preciso fazer, qual tipo de visto, mas eu não me preocupo com a limitação. E com esse boom de algumas nacionalidades vindo para o Brasil, é importante sempre a gente pensar nisso, né? Porque existem, inclusive, algumas nacionalidades que são direcionadas para determinadas atividades. Então, por exemplo, quando a gente fala dos bolivianos, eles vão trabalhar na costura, né? Na indústria têxtil e daí por diante. Será que as empresas efetivamente tomam cuidado de observar, né, que 2/3 dos empregados têm que ser brasileiros? Então, são pontos importantes para a gente observar, né? Para a gente adotar medidas. Exatamente, doutora. E é algo que não se fala mesmo, né? Quando se fala de contratação de estrangeiro, a gente vê muito haitiano trabalhando na informalidade, né? Quando é possível contratá-los, desde que observem as regras, oferecendo aí uma segurança jurídica para eles, né? Os direitos trabalhistas, enfim, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Doutora, estou falando muito rápido? De forma alguma, no seu tempo. Vai Tá. tranquila. Então, tá bom. E aí nós temos aqui algumas exceções para esse limite, para essa proporção de contratação, que a gente fala em relação às funções técnicas especializadas que não tem um profissional no Brasil. Então, por óbvio que se a contratação se der em razão de uma questão especializada daquele profissional, é possível fazer a contratação
deixando de observar esse limite de proporção da contratação entre brasileiros versus estrangeiros, né? E aí, além da Lei de Migração e da CLT, nós temos também as resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração. E aí, aqui eu trago as principais resoluções que tratam das autorizações de residência em razão de trabalho, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas tem aqui a RN01, que é o procedimento geral aplicado a todos. Aí tem a RN02, que é o trabalho com vínculo empregatício, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A 03, que é assistência técnica, que é sem vínculo. A 04, que é a transferência de tecnologia. A RN11, administradores, diretores e gestores. E, além disso, não menos importante, aliás, muito importante também, são os acordos e os tratados internacionais, que também a gente não vê os colegas tratando disso em âmbito com os impactos que a contratação de estrangeiros gera, né? E muitas coisas a gente vai tratar disso em acordos e tratados internacionais. E aí nós temos os acordos do Mercosul, os acordos bilaterais de previdência social, que também evitam a bitributação previdenciária e também possibilita a totalização do período de contribuição, né? Aí eu coloquei aqui as legislações, porque talvez depois a gente compartilhe o documento, não sei se vai compartilhar a apresentação no grupo, doutora, mas coloquei aqui as informações para facilitar para quem não está aqui ao vivo. Ótimo, a gente pode compartilhar sim, que é sempre importante ter esse tipo de informação disponível, né? Nos ajuda Exato. bastante, principalmente na hora que a gente vai estudar o tema, vai pegar alguma coisa, quer dizer, eu tenho esquematizado um caminho, facilita muito. Exatamente, foi o que eu tentei fazer para facilitar. Doutora, aqui eu trago um pouquinho dos princípios fundamentais da Lei de Migração, né? O artigo 3º ele diz: a política migratória brasileira rege-se pelos princípios acima aplicáveis a todos os migrantes em território nacional. Então, os mais importantes princípios são a universalidade dos direitos humanos. Então, os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes, né? Então, eles são aplicados para todos os migrantes, independente da nacionalidade, da origem ou da situação migratória. A não criminalização da migração. Então, a situação migratória irregular não é crime, portanto, né, o Brasil não considera a ausência de documentação de status migratório um crime, é uma questão administrativa. O migrante ele não pode ser tratado como um criminoso por questões documentais. A irregularidade ela é sanada por vias administrativas, né? Então, há formas de resolver a questão da documentação. O repúdio à xenofobia e à discriminação. O Estado ele deve combater e prevenir ativamente a xenofobia, o racismo e qualquer forma de discriminação, garantindo um tratamento digno e respeitoso a todo migrante. A igualdade de tratamento aos migrantes e aos seus familiares também, né? Tem direito à igualdade de tratamento e de oportunidades em relação aos nacionais, vedada a distinção fundada na condição migratória. É o direito à reunião familiar, é um dos princípios mais importantes e que é muito importante para o imigrante quando ele chega num outro país, que é se reunir com seus familiares, né? E é assegurado esse direito de se reunir com o cônjuge, o companheiro, os filhos e demais dependentes no Brasil. E aí isso fortalece o vínculo além das fronteiras, que é uma preocupação, inclusive, de direitos humanos, né? A inclusão social e laboral, o Estado deve prover a inserção do migrante no mercado de trabalho e na vida social por meio de políticas públicas de inclusão, capacitação e acesso a direitos, né? Aqui eu não falei, mas o migrante ele também tem direito à utilização do sistema de saúde pública, né? Educação, enfim. Então não há que se falar em diferença entre nacionais e imigrantes quando a gente está falando da lei de migração. Aqui eu trago uma coisa importante, interessante, que é a diferença entre visto e autorização de residência. Porque geralmente a gente fala assim, né? Ah, é um visto de trabalho. Mas visto é uma coisa, autorização de residência é outra. E é importante a gente saber essa diferença. O visto ele tem uma natureza consular. É o direito de entrar num país e de estar ali por algum tempo. A autorização de residência é natureza administrativa. E isso significa o tempo de permanência naquele lugar com determinada finalidade, que aqui no nosso caso de estudo é a finalidade de trabalho, né? Então, a competência do visto é do Ministério das Relações Exteriores, através do Itamaraty.
A competência da autorização de residência é do Ministério do Trabalho e do Emprego, junto com o Ministério da Justiça. O visto ele é solicitado junto ao consulado ou à embaixada, sempre no exterior, né? Porque a ideia é que ele venha com o visto, então isso é pedido quando ele ainda está no país de origem dele ou em outro país. E a autorização de residência no Brasil, ela é solicitada via sistema Migrante Web. Isso porque, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o imigrante ele pode fazer essa solicitação do visto de trabalho também quando ele já está em solo brasileiro, desde que ele tenha o visto, porque uma coisa é diferente da outra, né? A função do visto, na verdade, é gerar a expectativa de ingresso naquele território, então ele autoriza a viagem e a apresentação na fronteira, na Polícia Federal. E isso não significa que ele vá poder entrar, por isso que a gente fala que é uma expectativa, né? Porque é óbvio que a pessoa ela tem um visto, mas pode ser que quando ela chegue na imigração, na Polícia Federal, haja algum impedimento e que a entrada dela no país é negada. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, em outros países, e acha que no Brasil não tem, mas aqui também existe. As regras, elas são aplicadas, né? Então, quando a gente tira um visto para os Estados Unidos, que é solicitado no Brasil, então eu já tenho visto, eu posso entrar. Só que, né, quando você chega lá, você tem que passar pela imigração, e se você não, se a sua motivação não for convincente ou tiver algum impedimento, você volta para trás, né? Então, o visto serve para isso, é uma expectativa de entrada naquele território. Já a autorização de residência, ela permite a residência legal e o exercício da atividade remunerada específica diante a depender do tipo de autorização que foi solicitada, né? De acordo com as resoluções normativas, a qualificação técnica e a regularidade contratual. O visto, o prazo de validade é o tempo de estada do estrangeiro no Brasil, que pode mudar de acordo com a nacionalidade daquele estrangeiro. Então, o Ministério das Relações Exteriores disponibiliza um quadro geral de regime de vistos do Brasil, que regula a entrada dos estrangeiros e o tempo de permanência, inclusive com renovações de cada país. Então, cada país tem, o Brasil exige que cada nacionalidade tenha um tipo, um tempo, e, enfim, uma possibilidade de renovação ou não, né? Na autorização de residência, o prazo de validade está vinculado ao contrato de trabalho. Eu coloquei ali um exemplo, né? 2 anos, renovável, ou um prazo indeterminado, a depender do tipo de contrato e da relação laboral que existe aqui naquela relação. O Lúcia, visto, pois não, eu tenho algumas dúvidas aqui quando você está falando do visto e da autorização de residência. pode falar. Porque, até fazendo um comparativo, porque no Canadá, por exemplo, que é o país que eu falo bastante, né, que eu tenho conhecimento e daí vai, nós temos um visto de trabalho, um visto Aham. específico de trabalho, que não é uma autorização de residência, Uhum. efetivamente. Por que Uhum. não? Porque você pede para a autoridade consular, né? Ele tem uma natureza consular. E você tem um visto de turismo, né? Então você tem Uhum. um visto de trabalho, você tem um visto de turismo. O Uhum. Brasil tem esse visto de trabalho ou todo trabalho é vinculado à autorização de residência? Não, ele também tem, é que a ordem de solicitação é diferente. Então, primeiro se pede autorização de residência e com a autorização se pede o visto. Ah, entendi. Ok. E aí a gente fala aqui dos tipos de visto, né? Que é o visto de turismo, que é o de visita, o visto temporário, que tem inúmeros, né? E para várias situações, o visto diplomático, oficial e cortesia. As autorizações de residência, o foco legal dela é o cumprimento das resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração, a regularidade do contrato e a qualificação do trabalhador, como eu já havia dito. O fluxo na prática, como é que acontece isso na prática? A empresa ela solicita autorização no Migrante Web, o Ministério do Trabalho, ele comunica ao Itamaraty, o estrangeiro então pode obter o visto junto ao consulado ou à embaixada, e aí ele entra no Brasil. E aí, em 90 dias, ele tem que fazer a regularização dele junto à Polícia Federal para que seja emitida a Carteira de Registro Nacional Migratório, né? Ou CRNM, que antigamente era W. Esqueci agora. RNW. Lembrei. RNW. Eu esqueci também.
Mas vamos lá. Agora tem mais uma outra colocação. Pode Eu falar. posso, por exemplo, entrar no país e, estando no país com visto de turismo, solicitar minha autorização de residência e, na sequência, ter o visto para trabalho. Isso, pode. Tá. Existe a possibilidade de você fazer a conversão desde que os requisitos sejam observados, né? Então, é Uhum. muito comum isso acontecer, né? Mas E sempre aí, só pela em via termos de comparativo de novo, no Canadá, você não pode mais pedir o visto estando no país. Então, se Hum, você for um turista, você tem que sair do país e aí sim solicitar o seu visto de trabalho ou o que quer que seja, porque a uhum, regra mudou nesse sentido. Então, é uhum. interessante a gente saber, né? Porque isso tem a ver com o fluxo migratório do país, né? Então, vincula a forma pela qual se concede visto e residência. Exato, exatamente. Opa, pulei aqui, ó. Deixa eu ver. É isso. Aqui. Aqui eu vou falar da autorização com vínculo empregatício. O imigrante é contratado com carteira assinada, então ele é um CLT, por uma empresa brasileira. É a modalidade mais comum. Ela exige autorização prévia do Ministério do Trabalho via Migrante Web. A qualificação aqui, existe uma qualificação mínima, que a própria resolução fala. Eu trouxe aqui um pouquinho dela, que é mestrado e doutorado, graduação mais 2 anos de experiência, 12 anos de escolaridade mais 4 anos. Existe uma regrinha na resolução. Um prazo de residência, que nesse caso é até 2 anos, prorrogável. Um contrato por prazo determinado ou indeterminado. Os documentos, os principais documentos, né? Além do passaporte, é claro, né? O contrato de trabalho, a carteira profissional, CPF, o pagamento das taxas para a solicitação e certidões de antecedentes criminais, que é necessário para todo e qualquer tipo de solicitação de visto ou de autorização de residência pelo trabalho. É sempre um documento padrão. Aqui eu trago um pouquinho das obrigações do empregador, que é custear a repatriação ao término do contrato, comunicar a transferência do empregado, eventual transferência, ao Ministério do Trabalho em até 30 dias. Então, quando a gente fala de transferência, a gente está falando de transferência de local de trabalho, até porque é uma questão de segurança. O Ministério do Trabalho ele quer saber onde esse trabalhador está alocado, onde ele está trabalhando, onde ele está prestando serviço, né? E aí ele tem que fazer as comunicações normais de qualquer empregado, né? Registrar RAIS, CAGED, social e fundo de garantia, quando for o caso, né? Aqui eu trago de novo a questão da proporcionalidade, né? Sempre tem que observar, que a gente já falou um pouquinho antes. Aqui eu falo da residência, da autorização de residência por assistência técnica e transferência de tecnologia. Assistência técnica é quando a empresa brasileira mantém um vínculo com a empresa estrangeira de origem, né? Então, são funções administrativas, financeiras. As funções administrativas, financeiras ou gerenciais são excluídas. A gente está falando de assistência técnica. Então, é uma empresa brasileira que tem um contrato com uma empresa estrangeira e traz um profissional para prestar uma assistência técnica, né? A gente pode pensar aqui no exemplo, né, doutora Paula, de uma grande indústria, né, que tem equipamentos técnicos e que, eventualmente, a manutenção desses documentos, desses equipamentos, são realizados por um profissional específico. E É, aí desse. a ideia aqui é que eu tenha alguém que tenha conhecimento técnico de determinado assunto. Então, por exemplo, se eu tiver alguém que seja, que trabalhe com perfuração de petróleo, que Isso. tenha o conhecimento técnico acerca desse assunto, ele entra nessa situação da RN3. É isso, né? Exatamente, isso mesmo, é algo técnico, né? Não, Uhum, não se trata de questões administrativas, mas é algo especializado, né? exato. E Uhum. aqui os documentos exigidos é o contrato entre as empresas, né? Então, é um contrato ou um convênio entre as pessoas jurídicas, brasileira e estrangeira, contendo ali objeto, valor, prazo, para que realmente se demonstre que a necessidade daquele profissional é inerente à atividade da empresa, né? E, em alguns casos, é possível essa autorização mediante uma carta convite, né?
Imagina que um equipamento muito importante deu algum problema e até que a pessoa consiga essa autorização pelos trâmites normais, que pode demorar 60 dias, isso é um risco para a empresa, para os trabalhadores, para a sociedade, para a comunidade. E aí, então, assim, é possível fazer esse pedido de urgência. O prazo da autorização é de 1 ano, podendo ser renovável mediante uma justificativa. A responsabilidade é da empresa brasileira pelo imigrante enquanto ele estiver aqui no território nacional. Então, a empresa precisa informar, inclusive, o endereço onde esse trabalhador vai ficar enquanto está trabalhando, né? É uma questão de segurança, né? A gente tem a transferência de tecnologia também, que o imigrante vem ao Brasil para capacitar trabalhadores brasileiros. Distingue-se da assistência técnica pelo foco em treinamento com resultados mensuráveis. Aqui também os documentos exigidos são um contrato e um convênio com cláusula de transferência tecnológica, um plano de treinamento com escopo, número de brasileiros, local, duração e resultados esperados. Também tem um prazo de 1 ano, com uma renovação permitida desde que justificado. E aqui é interessante, né? Porque eu até coloquei como um ponto de atenção, porque se houver uma fiscalização e o auditor fiscal, o auditor do trabalho, entender que aquele trabalhador, ele na verdade não é um trabalhador temporário, porque a gente tem um prazo aqui, né? E que ele está sujeito à relação de trabalho, então ele pode cancelar aquela autorização de residência, né? Ele pode cancelar, porque a ideia é que ele seja um trabalhador diferenciado. Então, se houver relação de emprego aos olhos da CLT, então ele pode cancelar aquela autorização de residência. Se houver continuidade, Lu, pode desculpa, falar. é, fechando essa questão da transferência de tecnologia. A ideia geral é que eu tenha, por exemplo, uma tecnologia que não seja desenvolvida aqui e traga alguém para desenvolver esse tipo de trabalho, para treinar pessoas para isso, não é? Exato, E se eu exatamente. trago essas pessoas, eu também tenho que, eu tenho a fiscalização direta do Ministério do Trabalho e Emprego, constatando ou não se aquilo tem realmente características de transferência de tecnologia ou se trata exclusivamente de um emprego normal. Exatamente, é isso mesmo. É um pouco até, assim, eu diria que existe até um certo risco em relação a isso, né? Porque a linha tênue que separa a transferência da tecnologia de um emprego normal, ela é muito pequena, ela Tá? realmente é tênue. Nós estamos falando de uma linha que você não consegue enxergar. Mas cabe, então, ao auditor fiscal ter uma visão mais específica da situação, um olhar treinado para conseguir fazer esse tipo de identificação. Exatamente, é isso mesmo, doutora. E aqui a gente, ó, tanto que aqui eu trago, né? Se houver continuidade, a empresa deve contratar via CLT. Aqui eu trago a possibilidade da contratação da autorização de residência quando a gente está falando de gestor, diretor ou executivo. Ele tem que ter poder de gestão. Ela é destinada ao imigrante com poder de gestão para representar sociedade que realiza investimento estrangeiro direto no Brasil, com potencial para gerar empregos ou renda. Aqui a resolução ela dá aqui os parâmetros onde isso é permitido, né? Então ele tem um teto ali para fazer o investimento no Brasil, um com um valor maior, o outro é um valor menor, que é 150 mil, mas ele tem a regra de comprovar a geração mínima de 10 novos empregos, 2 anos posterior àquela entrada. Aqui o prazo de residência ele pode ser indeterminado e ele vai vigorar enquanto aquele gestor, diretor ou executivo estiver registrado em ata ou no contrato social. Então, enquanto ele estiver naquela função, a autorização de residência pode permanecer válida, né? Aqui é Isso é muito, interessante, Isso é pode muito falar. comum, né, nas empresas multinacionais. A gente tem muito diretor estrangeiro que vem, né, e acaba assumindo a condição da empresa. E aí vai para a ata, ele faz o investimento nesse sentido, vai para a ata da própria empresa mesmo, né?
a ata de eleição da diretoria, consta a condição desse diretor, ou mesmo consta do contrato social da empresa, que há um investimento, há a condição, e a partir daí ele passa a exercer a atividade profissional, ele pode efetivamente exercer. Isso mesmo, exatamente. Aqui é interessante, doutora Paula, porque quando a gente está falando de empresas, por exemplo, instituições financeiras, né, que são gestores, diretores executivos de instituições financeiras, ela precisa de uma autorização do Bacen, né, uma carta de anuência. Né? Quando a gente está falando de empresa de previdência privada, corretagem, esse tipo de coisa, aí precisa da homologação da SUSEP. E quando a gente está falando de trabalhadores do transporte aéreo né, e similares, a gente precisa da autorização da ANAC. Então, a depender do tipo da categoria daquele trabalhador, é preciso também a autorização junto aos órgãos fiscalizadores, né? É isso que eu ia mencionar. A ideia é que o órgão fiscalizador tenha ciência, né, desse estrangeiro que está na localidade desenvolvendo atividade. É bem interessante. Na verdade, a legislação ela procura proteger, a condição do brasileiro que está aqui, estabelecendo alguns critérios e um olhar diferente para esses profissionais que vêm de fora, né? Pelo menos me parece isso. Me corrija se eu estiver errada, Lúcia. Não, é isso mesmo. E agora, um pouquinho antes, eu havia falado que qualquer tipo de mudança ou transferência tem que ser comunicado ao Ministério do Trabalho. Aqui eu trago um ponto de atenção, porque muitas vezes a gente está falando de grupos econômicos, né? De empresas do mesmo grupo. E se houver essa transferência para uma outra empresa de um outro grupo, mas que de certa forma está ligada ali àquela relação comercial, e até novas funções. Então, ele não é mais executivo, ele passa a ser um conselheiro, né? Ele passa a ser um membro do conselho. Esse tipo de alteração é necessária fazer a comunicação ao Ministério do Trabalho, nos termos da resolução, né? E aqui, doutor, eu trago um ponto interessante. Eu trouxe, na verdade, como ponto de atenção do nômade digital, né? O nômade digital, na verdade, ele é um visto de trabalho remoto, mas ele não é um visto de trabalho para uma empresa brasileira. Então, ele não está submetido às mesmas regras das autorizações de residência pelo visto de trabalho, né? O nômade ele está submetido a outras regras da resolução 45. Então, é um visto de trabalho e as pessoas às vezes confundem, né? É um visto de trabalho para quem executa atividade laboral de forma totalmente remota para um empregador ou um tomador de serviço estrangeiro. Então, até aqui, nós estávamos falando de contratação por empresas brasileiras. E esse é um ponto que gera confusão, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: eu trabalho remoto, então eu quero ir trabalhar na Espanha, eu quero ser um trabalhador remoto, né? Eu quero ser um nômade digital. Mas o que faz caracterizar o nômade digital é quem é o empregador dele. É um empregador estrangeiro? Se for um empregador estrangeiro, sim, ele, né, pode ser caracterizado como nômade digital. Então, eu trouxe aqui como um ponto de atenção, porque às vezes as pessoas acabam confundindo isso, né? Então, ele não tem vínculo empregatício no Brasil, não tem contratação por empresa brasileira. Todo o vínculo dele, empregatício ou de prestação de serviço, é com uma empresa estrangeira. A base legal disso é a Resolução Normativa 45 de 2021 do Conselho Nacional de Imigração. Tem uma portaria específica também que trata algumas questões. E aqui eu trouxe alguns dos requisitos, né? A resolução ela estipula uma renda mínima que ele tem que comprovar, que são os meios de subsistência, a comprovação do vínculo de trabalho ou da prestação de serviço no exterior, um seguro de saúde válido, a declaração de atividade remota. É uma declaração que se faz declarando sob as penas da lei de que ele, de fato, é um trabalhador remoto vinculado a uma empresa estrangeira, né? Além do contrato de trabalho e os documentos. Eu não coloquei aqui, Lúcia. mas a certidão de antecedentes criminais é necessária também, porque é um documento padrão para todos os pedidos. Lúcia, um ponto que eu acho importante é que, em hipótese alguma, quando o estrangeiro vem para o Brasil,
e vai trabalhar remoto, a gente pensa na condição de regularizar a situação desse profissional como um nômade digital. E diante do fluxo migratório que nós temos, isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós temos várias pessoas aqui no país que simplesmente chegam, começam a desenvolver atividade, ficam presas àquele prazo de 90 dias, porque esse é o prazo do visto, né, que o estrangeiro tem de permanência no país e não se atém a essa possibilidade. Quer dizer, eu demonstro, atendo os requisitos, demonstro a situação, tem um prazo de 1 ano prorrogável, né? Então a coisa muda, o perfil muda e é isso que é importante. Você está trazendo ouro aqui, né? Você está trazendo informações, na verdade, que as pessoas desconhecem e que uma vez aplicado, vai facilitar a vida de muita gente. Então, isso é Exato. bastante importante para a gente. E uma coisa interessante que eu acho que eu nem coloquei aqui, não sei se eu coloquei aqui, mas uma questão interessante do Nômade Digital é que exatamente isso que a doutora falou, voltado para os turistas. É muito comum o turista vir para o Brasil, se apaixona e quer ficar. E o visto de nômade digital é exatamente, né, se enquadra para essas pessoas ele pode ser pedido enquanto a pessoa já estiver aqui, sabe? Pode fazer essa alteração do status migratório de um visto de visita para o nômade digital, desde que ele cumpra os requisitos legais, né? Então, ele pode ser solicitado via consulado, se no exterior, ou embaixada, e se for no Brasil, via Migrante Web. Ele pode incluir os dependentes também, que é muito interessante, né? Porque então, em casos de filhos e cônjuge é possível também. Aqui o ponto de atenção, os aspectos críticos para que faça essa diferença, né? É que não gera registro em carteira profissional, não tem fundo de garantia, não tem vínculo com empresa. Inclusive, o vínculo com empresa é proibido. E se houver vínculo com empresa, então descaracteriza o nômade digital e isso pode ser cancelado. Não tem obrigatoriedade com o recolhimento previdenciário, né, no brasileiro, então não tem recolhimento do INSS, uma vez que ele está vinculado a uma empresa estrangeira. O risco de requalificação para a CLT se houver subordinação à empresa nacional. Então, o que pode acontecer é essa empresa, essa pessoa ela vem como nômade digital e depois ela passa a prestar serviços ou passa a trabalhar para uma empresa brasileira com as características de uma relação de trabalho, então aí desconfigura. Ele pode se tornar um residente fiscal se ele ficar no Brasil além de 184 dias, e aí vai ter questões, vai ter um impacto tributário, né, com o imposto de renda, etc. Que aí a gente deixa para os advogados tributaristas explicar melhor, né, doutora? A gente conhece, estuda, Isso e mesmo. né? E ali, ó, proibido prestar serviços a empresas brasileiras, justamente sob pena de desconfigurar ali a relação, a figura do nômade digital, né? Aqui as principais características é o trabalho remoto, então ele tem que ter um empregador ou um prestador, ser um empregado ou um prestador de serviço para uma empresa no exterior e sem a presença física, então ele tem que ser totalmente remoto. Independência com o sistema jurídico trabalhista brasileiro, porque ele não tem vínculo empregatício no Brasil. A tributação, que se ele ficar um tempo superior, ele vai ser considerado residente fiscal e aí vai ser sujeito aos descontos de imposto de renda na fonte, sobre a renda mundial, a depender da nacionalidade dele. E proibido prestar serviço a empresas brasileiras sob pena de ser cancelado esse visto, né? Pode ser concedido aos dependentes, como eu já havia dito. E aqui, doutora, eu trago o passo a passo, né? Que era aquilo que a gente falou mais no comecinho, né? Então, primeiro, a empresa ela verifica a necessidade e a ausência de profissional brasileiro equivalente, porque lembra que a gente tem aquela proporção, então ele precisa comprovar a necessidade de contratar aquele estrangeiro, né? Ele faz o requerimento digital via Migrante Web e com o envio dos documentos. A autorização de residência ela pode ser concedida pelo Conselho Nacional de Imigração, está errado ali, LCN, e pelo Ministério do Trabalho, que vai analisar ali uma média de 30 a 45 dias, que é a média, eu coloquei o prazo que eles fornecem, mas a gente sabe que isso pode estender.
Com a autorização, então, ele faz a solicitação do visto no consulado brasileiro no exterior ou na embaixada, né? Se for o caso. E aí, quando ele chega no Brasil, é, ele se apresenta à Polícia Federal em 90 dias para fazer a emissão do documento do estrangeiro, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório. E então, a partir daí, a aplicação da CLT, a depender do tipo de contratação dele, né? Os documentos essenciais aqui, acho que a gente já falou bastante, mas é contrato, né? Que pode ser um contrato de trabalho ou um contrato entre empresas, no caso de transferência de tecnologia e assistência técnica. A carteira profissional, a depender do tipo de autorização também, né? E o quanto tempo ele fica, passaporte, documentos pessoais. A carteira do Registro Nacional Migratório é algo necessário, que ele vai ter, né? Todo estrangeiro, quando tem essa autorização, ele obtém esse documento. E taxa de processamento. O checklist do empregador é verificar a proporcionalidade, novamente, fazer a solicitação de autorização no migrante web, aguardar a análise do Ministério do Trabalho, comunicar ao Ministério do Trabalho eventuais mudanças em até 30 dias e fazer os devidos registros, né? RAIS, CAGED, social, Fundo de Garantia, até porque são esses registros que permite que o Ministério da Justiça faça, né, colha os dados e nos forneça aqueles dados iniciais que nós verificamos lá no início, né? E aí custear a repatriação ao término daquele contrato. Aqui eu trago um pouquinho dos direitos dos trabalhadores migrantes. Então, a regra da proporcionalidade sempre tem que ser observada, e sempre de acordo com a folha de pagamento. Né? A gente está falando aqui de empresas que fazem o procedimento correto, de registro, de anotação, né? Faz o procedimento correto. A exceção aqui à proporção são as funções técnicas especializadas sem um profissional nacional, como a gente já havia dito. Aqui a gente tem uma exceção, empresas rurais em zona agrícola com situação especial. Então, a gente pode pensar no agro, né? Que não entra nessa regra da proporcionalidade, né? E aí tem uma outra exceção também bem interessante, que o estrangeiro residente há mais de 10 anos, com cônjuge ou filho brasileiro, é equiparado ao nacional. Então, ele também não entra nessa regra da proporcionalidade. Aqui a gente fala da equiparação salarial, que é o mesmo valor para a mesma função no mesmo local, né? Não tem o princípio, né? Um dos princípios que nós falamos lá atrás é a não discriminação, então não pode ter diferença salarial. E aí os direitos garantidos pela CLT e pela lei né, pela lei de imigração. Então, é salário igual, jornada, 13º, FGTS, férias, aviso prévio, previdência e também o direito de propor uma reclamação trabalhista. Eu lembro que eu fazia muita audiência na Justiça do Trabalho em São Paulo e, e em São Paulo tem muito boliviano, né? Né, como a doutora Paula falou, e eu lembro que em algum momento eu estava conversando com um advogado que tinha um cliente boliviano e ele disse que esse cliente ele foi uma exceção, porque geralmente eles tinham medo de entrar com a reclamação trabalhista, né? Quando na verdade o direito é para ele também, né? Então, se ele trabalhou, não teve os direitos garantidos, ele tem o direito de propor uma reclamação trabalhista. Mas existe uma certa preocupação desses profissionais, né? Porque, como eles não conhecem a legislação, o risco de propor uma ação trabalhista, ou o que que eles vão sofrer em termos de discriminação em decorrência disso, eles acabam se preocupando com essa situação. Exatamente. Então, são fatos, na verdade, que a gente precisa analisar com bastante cautela, né? Porque, diante disso, né, diante desse cenário, a exploração desse tipo de profissional, ela acaba sendo maior, né? Até Exato. porque eles sequer têm conhecimento, principalmente quando chegam, quando são novos no país, eles não têm conhecimento dos direitos que eles têm, né? Então, muitas das empresas acabam não fazendo registro, não adotando as medidas corretas, e aí ele acaba até ficando, muitas vezes, desprotegido, né? Acaba tendo essa condição. Exatamente. Eu atendi há um tempo atrás uma família de brasileiros que estavam voltando.
Eles moravam no Emirados Árabes e estavam voltando para o Brasil, e eles queriam trazer a empregada doméstica deles, que era filipina. Então, veja, a diferença cultural, a diferença do idioma, né? Então, e a família queria trazer essa trabalhadora. Eles acabaram mudando de ideia, tendo em vista aí que, por conta de questões familiares dela, eles acabaram mudando de ideia e não a trouxeram naquele momento, né? Mas é sempre uma preocupação do próprio trabalhador também quando vem. Muitas vezes ele não tem essa noção, né? A gente sempre pensa no brasileiro que vai embora, né? Que vai para outro país, que imigra e que sofre as consequências da imigração. Mas isso é comum aqui no Brasil também, né? Muitos imigrantes vêm e sem qualquer tipo de planejamento, ou porque a condição nacional dele não o permite, né? Seja por questões de guerra, e aí a gente tem vistos específicos que não se enquadra aqui, né? Seriam vistos humanitários, de refúgio e tal, que é uma outra condição. Seguindo Mas, aqui, Lúcia, uma coisa que você falou que eu realmente gosto de ressaltar e eu acho importante é justamente ter a noção do caminho inverso. A maioria das pessoas pensam, eu vou sair do país, né? E a gente acredita que viver na bolha dessa situação é a mais tranquila, mas existem muitas pessoas vindo para o Brasil constantemente. Há um fluxo migratório para o Brasil muito forte, e não só desses trabalhadores que a gente verifica que se encontram na linha da pobreza, da necessidade, mas nós temos os imigrantes que acabam se apaixonando pelo Brasil. O Brasil virou um país que ele é visto de uma forma cool, né, no exterior. E por conta disso, as pessoas acabam se apaixonando, porque, óbvio, é uma terra muito boa, com uma temperatura extremamente agradável, né, com uma população que sabe receber, que cria situações. Não estou nem falando de todos os problemas sociais que nós temos e que a gente já conhece, mas eu estou falando daquilo que chama a atenção efetivamente para que a pessoa venha para o país. Então, diante disso, alguns profissionais acabam vindo com a intenção de permanecer mesmo. Eu tive, alguns anos atrás, eu tive aula com um professor canadense. Ele me dava aula de inglês e ele me dizia assim: Olha, eu tô indo para o Brasil. Por quê? Porque eu e minha mulher resolvemos que a gente não precisa dessa vida que a gente tem aqui. E a ideia dele qual era? Eles estavam se aposentando e a intenção era vir para o Brasil e continuar com as aulas online, continuar desenvolvendo atividade profissional. Mas e o caminho para isso, né? Até hoje eu me questiono, será que ele sabia? Eu não tenho mais o contato dele, faz muitos anos que nem sei se ele chegou a vir para o Brasil, mas o padrão é esse. E um outro ponto que chama bastante atenção para essa modificação são aquelas pessoas que acabam vendendo um imóvel nesses países onde eles têm recebimento em dólar e tudo mais, e acabam vindo com uma renda bastante considerável para o Brasil, né? Então, são perfeito. caminhos, né? E óbvio E que assim, né, dois exemplos práticos aí que eu vou trazer. Eu estou atendendo uma americana que está morando aqui em Salvador. Ela já morou aqui há mais de 20 anos, então ela se comunica muito bem em português e já morou aqui, e trabalhou naquela época, né? Então tinha autorização direitinho. E aí, o ano passado ela resolveu voltar a morar aqui. Então ela veio morar aqui em Salvador novamente, chegou aqui inicialmente com o visto de turismo. E agora nós estamos organizando a documentação para fazer a solicitação do visto de nômade digital para ela. Nesse caso, ela se enquadra direitinho porque ela, né, recebe renda de empresa estrangeira, esse tipo de coisa. Então, é exatamente isso, a qualidade de vida, né, o acolhimento do povo brasileiro, é o custo de vida, né, para quem ganha em dólar, ele consegue ter uma vida mais tranquila aqui, a depender de onde ele viva, lá fora. E uma outra questão é que a doutora falou desse ponto, né, de observar sempre o lado contrário, né? A gente sempre fala muito que no Brasil pode entrar todo mundo, né? Pode vir qualquer. E a gente está vendo aqui que tem regras, e essas são as regras em âmbito do trabalho, mas a gente tem regras migratórias também, né? Então não é que todo mundo pode vir para cá ou não.
Eu também estou atendendo um casal que ele é paquistanês e ela é brasileira, se casaram. E o Brasil exige visto para os cidadãos paquistaneses. Então, ele precisa de um visto para vir para cá, né? E aí, ele tentou pedir por uma outra, de uma outra forma, acho que sozinho ou com outro profissional, não sei bem, e ele pediu um visto de turismo para vir para o Brasil. E foi negado. E a gente sempre acha que no Brasil todo mundo pode entrar, né? Que não, né? E foi negado, porque ele foi a via errada, né? Não era um visto de turismo, uma vez que ele era casado com uma brasileira. Isso é motivo para uma outra aula, né, doutora? Não hoje. Sem Mas é dúvida, só para. Lúcia, que a gente precisa de uma aula para tratar disso, mas que você veja como é interessante, né? Realmente a gente tem essa visão de que qualquer um entra no Brasil, entra fácil. Uhum, Não é bem assim que funciona, né? Na verdade, a gente tem regras e as regras precisam ser cumpridas e tem que se tá. observar, porque uma negativa de visto, ela fica registrada, né? Então, você tem que justificar toda a Uhum, sua situação posteriormente, sim. juntar mais informações, mais condições para falar, não, peraí, agora consegui a aprovação, agora eu tenho um caminho Exato. específico. Você sabe que trazendo isso para a área trabalhista, uma vez eu fui procurada por uma pessoa que era, ela, eu nem lembro qual era a nacionalidade dela, e ela veio e se apaixonou e queria, e veio com visto de turismo e tal. E aí ela queria um visto de trabalho, porque ela já estava trabalhando para uma empresa brasileira com visto de turismo. E aí na conversa que eu tive, ela falou assim, não, porque o amigo do meu namorado, ele tem uma empresa e ele vai me contratar, ele vai me registrar. E aí, veja, as pessoas não têm essa noção das regras que são necessárias, né, do cumprimento dos requisitos, para saber se aquele estrangeiro realmente é viável a contratação daquele estrangeiro, né? Então, né, mas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do trabalho, né, doutora? Aqui eu tô É, caminhando, pode falar. não é isso mesmo, pode continuar. Aqui eu estou caminhando para o final, doutora. Eu estou trazendo aqui os impactos previdenciários e tributários, né? Então, eu falo aqui um pouquinho dos encargos trabalhistas, né? Que, a depender do tipo de contratação, é o mesmo, né? Então, é INSS do empregado, INSS do empregador, aqui, Fundo de Garantia, PIS/PASEP, enfim, a base de cálculo, né? A gente tem que observar, inclusive, aquilo que consta no Olerite, né? Então, aquilo que foi efetivamente pago. Aí tem o imposto de renda, que a depender do tipo de autorização e do visto, ele vai mudar um pouquinho. A gente sempre fala em ano migratório, né? Ano migratório é a partir de quando ele entrou no país. Então, ele entrou no país dia 1º de janeiro de 2026, ali começa o ano migratório dele, né? Para fins de tempo de autorização. Aí tem a tabela progressiva, né, do imposto de renda, que agora a gente teve uma mudança aí, né, doutora, uma mudança Nem recente, fale. Uhum. e onde o INSS, né, onde o tribunal já entendeu que tem que se aplicar a tabela progressiva, né, e não o percentual fixo de 25%, mas também é motivo de outra aula, né, doutora? Vamos guardar aí Sem dúvida. Bom, enfim, e aí remessa ao exterior também está sujeito à retenção na fonte, a depender do tipo, né? E aí tem, conforme o regulamento do imposto de renda. E aí aqui eu trago os acordos internacionais de previdência, que é muito importante para quem está falando de migração laboral, né? O Brasil hoje tem 21 acordos bilaterais, inclusive a Áustria, eu coloquei uma estrelinha aqui porque acabou, saiu do forno agora, acabou de ser ratificado, de ser homologado. Firmou agora, né, esse contrato, esse Exato. acordo, né? Então, Exatamente. é Depois de bem muito tempo de interessante. negociação, acabou saindo. Temos também os acordos multilaterais, né? Do Mercosul, Iberoamérica e da Comunidade da Língua Portuguesa. E aí os efeitos desse acordo, né? Evitar a bitributação previdenciária, a totalização dos períodos de contribuição, né? É permitido a utilização, o gozo de benefícios, a depender, né, do tipo do contrato e do benefício previsto naquele contrato. E a expedição do certificado de deslocamento temporário, que também vai garantir a qualidade de segurado daquele trabalhador, né? Eu acho que, deixa eu ver, acho que acabou. Eu E não sei Lúcia, se foi só muito. um pouquinho antes de você terminar aqui,
e fazer o encerramento, só voltando nessa questão, a gente fala muito dos acordos da Previdência que vão incidir diretamente, mas existe um outro aspecto que envolve os acordos de tributação, né, que você Uhum. mencionou também, que são, assim, acabam sendo, delimitantes para as providências. Por quê? Porque você verifica casos que, conforme a tributação aplicada no salário, a pessoa nem quer vir para o Brasil, porque não compensa, porque não vale a pena. Então, são pontos que precisam ser estudados muito antes de você tomar a decisão, né, de vir para o Brasil, como é que fica, enfim, tem várias questões nesse sentido. Eu só queria salientar esse aspecto. E até em relação à própria empresa que vai trazer esse empregado, né? Ela também, ou aquele que vai mandar, né? Aquela empresa que vai mandar aquele empregado para cá, ela também tem que se observar isso. Então, a gente tem que observar sempre os dois lados da moeda, né? Porque tem, né? E por isso que é o planejamento migratório laboral é tão importante, né, doutora? Né? Tanto para as Exatamente. empresas quanto para os empregados, né? Então, são muitos pontos a serem observados. E é claro que as questões, os problemas muitas vezes aparecem depois, né? E estamos aqui para resolvê-los, inclusive, Nossa né? função, né, Lúcia? Uhum. Exatamente. Mas se a empresa tiver uma orientação preventiva e o trabalhador, isso vai, né? A gente consegue mitigar aí os riscos e os prejuízos, né? Isso. Facilita a vida, mitiga riscos, enfim, pode, o desenvolvimento da atividade fica mais leve e o custo da empresa muito menor também, né? Com certeza, né? Isso é importante para todos os lados, né, doutora? É isso E, aí. mas assim, e aí eu finalizo aqui, foi um prazer. Se tiver alguma dúvida, e eu deixo as minhas redes sociais aqui, os meus contatos também, caso alguém depois queira conversar, né, que não pôde assistir a aula ao vivo, mas a gente sempre está aí juntas, disponíveis, né, doutora Paula, para Sem discutir dúvida. esse assunto tão Lúcia, interessante. eu queria agradecer, principalmente pela qualidade do conteúdo, pela forma que você trouxe essas informações. Foi muito esclarecedor, trouxe muita coisa nova, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por, trazer tudo isso, né, de uma maneira simples, clara, direta, sem enrolação, sem juridiquês, né, que acaba sendo um dos meus pontos, né? Eu não gosto daquela coisa de enrolar. E aqui eu queria dizer para você que as pessoas estão colocando, no chat agradecimentos a você. Muito obrigada, ótima aula, parabéns, excelente aula. E de fato, é o que eu enxerguei aqui também, tá? Muito obrigada mesmo por hoje. E Ah, eu que seguimos agradeço. juntas, né? Com certeza, eu que agradeço. É sempre um prazer estar, participar e compartilhar os conhecimentos de um assunto que a gente gosta, que a gente atua, a gente lida dia a dia, né, doutora? E é o que eu falei, compartilhar conhecimento com alguém que tem a mesma ideia, o mesmo interesse é muito bom, né? Então, de um assunto que a gente quase não ouve falar, então é muito bacana. Eu espero que a gente É. possa ir fazer mais vezes. Eu estou adorando essa comunidade e convido a todos os advogados a participar. Eu também gosto muito, e assim, a gente vai divulgar bastante coisa aqui. Eu acabei de ver aqui uma anotação no chat de que essa aula poderia estar numa plataforma gravada, porque vale a pena repassar. Verônica, vai estar. Nós vamos deixar no YouTube, a aula vai ficar disponível. Provavelmente na segunda-feira vocês já vão poder acessar e tomar conhecimento, assistir de novo, divulgar, porque a aula realmente é muito boa. Lúcia, muito obrigada. E, gente, até mais. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Quem quiser participar do grupo, o nosso grupo é aberto de estudos do direito do trabalho, tá lá como Global Work. É só entrar em contato e estamos juntos nessa empreitada. Até mais, Um gente. abraço, Muito obrigada. obrigada.